a participação e é exatamente sobre alimentação fora de casa que nós vamos falar aqui no Estúdio CBN, porque o índice de inflação mostra que bares e restaurantes estão segurando os preços, os principais insumos para os cardápios. Em dezembro, a inflação da alimentação fora do lar ficou em 0,52%, abaixo do índice geral de 0,62%. E alimentos e bebidas de 0,66%. Nós vamos conversar aqui no Estúdio CBN com o Matheus Mazon, que é o presidente da regional, da região metropolitana de Campinas, da Abrasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Matheus, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marcos, tudo bom? Prazer poder falar com a CBN aí. Prazer todo nosso. Matheus, a gente até falava pouco antes aqui na abertura do programa, que se for acompanhando a inflação, o prejuízo para os donos de bares e restaurantes pode ser maior porque o público diminui, Então tem que dar aquela segurada, tem que dar aquela baixada no lucro. Exatamente, na realidade é a necessidade, Se aumenta o preço, reduz a quantidade de gente que vem aos restaurantes, O pessoal troca a alimentação fora do lar por outro tipo de alimentação, faz em casa, enfim, e isso é muito ruim. E é esse equilíbrio que faz a gente estar ajustando abaixo do índice de inflação. Normalmente o mercado tenta atingir o nível de inflação para manter suas margens, Então a gente acompanha, mas nesse período aí de retomada, o setor não está conseguindo fazer isso. A gente está aumentando menos do que a inflação, porque se a gente aumentar, não vem público, não entra caixa, a gente não paga as dívidas que a gente está carregando ainda, E coincide com uma das épocas do ano de mais movimentação, nos bares e restaurantes, porque nós tivemos a Copa do Mundo no fim do ano, que foi algo totalmente fora, do que geralmente acontece a cada 4 anos, junto com o Natal, com o Ano Novo. Tem aquela turma que consegue as férias junto com as crianças, daqui a pouco tem Carnaval, então é uma coincidência de datas aí que, quando os bares e restaurantes têm mais público também, essa medida, Então, na realidade, isso vem acumulando, durante o ano. A gente está falando de um aumento aí de 5,79 contra 11, vai quase 12%, Então, quase metade aí que a gente está trazendo, durante o ano inteiro. A gente está conseguindo repassar metade do aumento de custo dos alimentos, Mas o índice agora do final do ano, de dezembro, ele foi bem forte, Ele acabou mostrando que tem uma aceleração na inflação, Então, qual que é o grande medo, vamos falar assim, do nosso setor? A gente já não está conseguindo repassar, isso aí a gente não consegue carregar durante muito tempo. Então, durante um período de baixa sazonalidade, normalmente, o que os estabelecimentos fazem? Eles não repassam naquele período, porque senão diminui muito mais a demanda, e na hora que o mercado está aquecido, que é o que você estava falando, tem mais movimento, tem mais gente consumindo, etc., você consegue, já que está vindo mais gente, eu consigo recuperar um pouco os preços. E não foi o que aconteceu. Por isso, desse índice de inflação agora do final do ano. Então, nosso medo é, no momento bom, que normalmente a gente consegue fazer os repasses no cardápio, a gente não está conseguindo. Será que a gente vai conseguir fazer para frente? Será que a inflação vai continuar aumentando? Então, é uma preocupação do setor. Bom, e então, para a gente fazer uma perspectiva aí desse setor de bares e restaurantes, vai ter uma hora que os proprietários não vão conseguir segurar, Não vão conseguir. Na realidade, Marco, o setor ele é muito dinâmico. Então, o que a gente acaba fazendo, um pouco disso você repassa, um pouco disso você consegue colocar na precificação. Normalmente a gente faz isso com bastante atraso, porque se a gente aumentou o preço, a gente não aumenta na hora, Esse reflexo o consumidor vai sentir 6 meses depois, 3 meses depois, que é quando a gente começa a aumentar, o cliente começa a perceber que não está tão mais em conta o PF. O PF aumentou R$2, então aí o cliente começa a se familiarizar com esse preço novo, os outros restaurantes começam a fazer também. Então tem um movimento aí, um pouco demorado disso acontecer. Isso é uma coisa que vai acontecer. O mercado vai ter que fazer isso, mas não vai fazer 100% dessa inflação nisso. E uma outra maneira que a gente se adapta a gente acaba se reinventando. Então, aquele prato que tinha uma carne mais nobre, ele está indo para uma carne não tão nobre, ou um corte diferente, ou, por exemplo, restaurante em quilo
quando a gente teve aquele aumento, não sei se você vai lembrar, em 2019 teve um baita de um aumento nos preços das carnes no final do ano, teve a demanda da China, vários bufês começaram, bufês de self-service, aquilo, começaram a separar o peso da carne do peso da comida para não aumentar muito o custo de quem comia pouca carne. Então, essas ações é o que faz o nosso setor sobreviver e não ter um impacto tão forte aí desse aumento da inflação. E é isso que o setor vai acabar fazendo durante 2023. Ou diminuir o tamanho das porções também, né, Matheus? Também é uma alternativa. Isso tanto no, vamos falar assim, o mix do cardápio, né, a composição do prato, o mix do cardápio, então sai um prato que é mais caro, entra um prato que é mais em conta, né, e também em tamanho de porções, enfim. Cada estabelecimento cria sua estratégia, o chefe de cozinha, eles falam assim, a gente joga na várzea, então ele aprende a usar uma matéria-prima que está mais em conta. Você comentou da cebola aí que aumentou 130%, a batata inglesa quase 52%, então ele tira a batata inglesa e coloca outro tipo de acompanhamento num prato, enfim. Essas adaptações é que fazem a pluralidade da nossa culinária e faz com que os restaurantes se movimentem para conseguir recuperar essa inflação, né? Agora, na culinária dá para mexer e nas bebidas, né? Que a cerveja, o vinho já vem engarrafados, né? O refrigerante, e aí? É só diminuindo o lucro mesmo ou aumentando o preço? Aí é mais complicado mesmo, viu, Marco? Aí não tem o que fazer. Aumentar preço. Vinho a gente, no geral, ele aumenta, mas você tem bastante oferta, né? Então você tem várias bodegas, várias vinícolas que vendem, então você está comprando de um país que está vindo mais em conta, depois você compra de outro país, etc. Então você consegue movimentar a tua oferta de vinhos porque tem uma oferta muito grande. Cerveja nem tanto. Cerveja, você tem aqui no Brasil, você tem 3 a 4 cervejarias grandes, né, que dominam o mercado e acabar repassando o preço para o consumidor. Isso é muito difícil, mas é o que acontece, né? É o que tem que fazer, né? Mas agora, quando a gente está falando de uma margem de lucro menor, claro que mantém a clientela, a gente olhou o lado do cliente, né? Mas e agora o dono do bar ou do restaurante que tem os funcionários, né? Que tem um efetivo. Claro que nesse período, às vezes, né, muitos contratam temporários por causa da sazonalidade. E como é que fica? Tem algum impacto na contratação, até, no caso, demissão de alguns profissionais porque o estabelecimento arrecada menos? Tem sim, Marco. A gente não consegue fazer um parâmetro, um indicador direto disso, né? A gente tem 2 indicadores muito fortes que a gente chama de CMO e de CMV. O custo de mercadoria vendida é o que está impactando o que a gente está falando, a inflação de alimentos, quanto custa para fazer aquele prato. E o de CMO, que é de mão de obra, é quanto que custa a minha equipe para produzir aquele prato, né? Então, desde a pessoa da administrativa até o valet, se você tem um serviço de valet. Na hora que uma das margens fica mais apertada, sobra menos dinheiro para pagar a outra, para depois sobrar a margem do lucro do estabelecimento. Se eu não consigo reduzir o meu CMO, né, meu custo de mão de obra, eu vou reduzir minha margem de lucratividade, então, que é o que sobra no bolso do dono do restaurante. O primeiro impacto é na margem de lucro. Porque para fazer uma demissão, por exemplo, eu vou diminuir uma equipe que eu estou com 20% a menos de movimento. Para demitir essa pessoa vai custar. Eu vou ter que fazer demissão, pagar todos os encargos, Então, o primeiro dessas 3 linhas que impacta é o lucro no bolso do dono do restaurante, do bar. Quando ele fala, peraí, isso aqui vai se tornar insustentável, porque eu não vou conseguir pagar agora a dívida que eu tenho com o banco, que eu peguei dinheiro emprestado, ou não vou conseguir pagar o aluguel, que isso impacta a operação como um todo, o impacto é muito grande, né? Eu sou despejado do meu imóvel, acabou o empreendimento e assim por diante. Ele começa a ir para as outras contas. A primeira que ele vai tentar resolver é o CMV, ou seja, tira esse prato que minha margem está ruim, vamos colocar um outro prato, criar alguma coisa. E a segunda é no CMO. Por que a última, vamos falar, é no CMO, né, no custo de mão de obra? Porque a sazonalidade pode estar ruim agora. Só que se melhorar um pouco, falta mão de obra para eu voltar a vender. E aí eu vou ter que recontratar, custo de novo. Então, tem um impacto, a gente não consegue fazer uma linha, um indicador de como isso aí impacta diretamente, mas isso você sente no dia a dia do estabelecimento.
A hora que você consegue ter mais, você começa a ter mais redução de demanda, você não consegue repassar preço, você vai ver que o estabelecimento tinha mais garçom, tem menos garçom. Aquele garçom, aquele freelance que a gente chamava no domingo para vir ajudar o almoço, você não chama. Então você vai ver que tem menos garçom para atender, o garçom está mais na correria, assim por diante. Garçom, cozinha e tudo mais. Então impacta, é ruim. O setor precisa conseguir repassar os preços para o cliente final ou conseguir criar soluções que, não repassando o preço para o final, não impacta a lucratividade ao ponto de ter que mexer em estruturas, né? Em custos mais fixos, vamos falar assim. Ô, Matheus, mas o setor fica de mãos atadas ou tem o que fazer? Tem o que fazer. É isso que a gente estava comentando. Durante a pandemia, por exemplo, foi um baita de um aprendizado do setor nesse aspecto. Ninguém, por exemplo, antes da pandemia, ninguém falava, pô, eu tô com a conta apertada, eu vou falar com o meu inquilino e ver se ele consegue reduzir meu aluguel. Essa era uma conta que era quase imexível pré-pandemia. Porque, cara, o aluguel está aqui, você sabia quando você ia pagar, você tem que me pagar. Durante a pandemia, se a gente fosse pagar todos os aluguéis que a gente tinha feito, até então, cara, mais da metade que não quebrou, teria quebrado também. Então, hoje, a gente começa a mexer em várias linhas. A gente fala, pô, peraí, eu preciso sentar com o meu inquilino de novo e ver se ele consegue me ajudar. Eu vou conversar com as empresas concessionárias, eu vou começar a trabalhar em contas de energia, de gás, de água, e principalmente nessa conta que a gente estava falando, que é do CMV, que é o que a gente está conversando mais, que é custo de mercadoria. Essa é uma conta que a gente fala, se você debruça em cima de todos os seus fornecedores, de todas as compras que você faz, da produtividade que você tem naqueles alimentos, etc., você consegue recuperar bastante coisa. Mas isso demanda gestão, isso demanda tempo, isso demanda um empenho que muitas vezes os menores restaurantes não têm. O próprio gestor do restaurante, o caixa, a esposa está na cozinha ou vice-versa. Então, na hora que esse cara tem que parar para entender, para melhorar a produtividade da limpeza de uma peça de bouillon, por exemplo, esse cara já trabalhou 14, 16 horas por dia, está morto, tá cansadíssimo, tem que dormir, porque no dia seguinte tem que estar no Ceasa de manhãzinha comprando comida de novo para fazer o próximo dia. Então, existe muita solução, elas não são fáceis. O papel da Brasel entra muito nesse sentido da gente poder ajudar nisso. Então a gente disponibiliza cursos, toda a nossa rede aí de relacionamentos, todo mundo troca informação, se ajuda, troca informação de fornecedor que está com preço bom. A gente busca trazer fornecedores e qualificá-los para atender os associados da Brasel. Então, eu acho que o papel nosso é conseguir cada vez mais profissionalizar esse dono de restaurante para que ele tenha mais ferramentas para resolver esse tipo de problema, que não é um problema simples, mas é o cotidiano não só do nosso setor, né? Todas as empresas têm esse tipo de desafios, né? E aí o nosso não é muito diferente. Matheus Mazon, presidente da Brasel, da região metropolitana de Campinas, falando sobre os impactos aí da inflação e o que os bares e restaurantes estão fazendo para segurar, né? Já que não estão repassando totalmente esse aumento para os consumidores, pelo menos por enquanto, como a gente conseguiu entender, né, Matheus, ou arrumando soluções. Muito obrigado pela entrevista aqui no Estúdio CBN, uma boa tarde. Uma boa tarde, Marco, fica com Deus, abraço. Abraço, 3 e 2. Repórter